O empresário Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, esteve nos estúdios da Jovem Pan, onde participou do programa Pânico. Entre vários assuntos, ele negou que será candidato à presidência da República, mas ressaltou que este é o momento do Brasil partir para cima e virar o jogo. Para ele, a mudança é agora. O eleitor está mais consciente e com a faca e o queijo na mão para acabar com a velha política. A mudança vai ser agora, porque a mudança está acontecendo na sua raiz. O que faz a mudança é a cabeça do eleitor. O eleitor está melhor. Esses 13 anos ou 14 anos não foram perdidos. Eu fico bravo quando falo, a década perdida. Coisa nenhuma. Foi uma década, tá certo, de destruição da economia, de perda da competitividade, mas foi uma década de muito aprendizado. O eleitor está melhor. O eleitor descobriu que Estado não é a solução, é o problema. O eleitor está descobrindo que é só a capacidade do indivíduo que gera a riqueza. O Estado só transfere mal, tira do pobre e dá para o rico. Então a solução é que os 98% que o Brasil 200 representa tomem consciência e facilmente vão dar um basta a esta elite tóxica de 2% da população que se apropriou do Estado em benefício próprio. Então o que é o Brasil? Você vai ser candidato, é isso? Vai. Podemos lançar a sua candidatura? Eu já fui, eu tive uma passagem na política. Eu fui, você sabe, o caçula. O caçula. Mas você era muito moleque, você era muito moleque, cara. Era muito moleque. Eu tinha 24, 25 anos. Flávio Rocha elogiou a postura do presidente do grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, que foi vanguardista quando levantou a bandeira pela mudança. Estou feliz de ver o Brasil 200, é a prova disso, que as pessoas estão se posicionando politicamente. Eu dizia até agora, meu querido amigo Tutinha foi o primeiro empresário a sair da moita, né? Exatamente. E eu acho que muitos outros estão saindo porque foi a omissão de quem entende de como funciona essa beleza, sabedoria suprema do livre mercado, das relações econômicas. É o empresário que está lá com a barriga encostada no balcão. E quando o empresário se omite da missão de ser o guardião da competitividade, o país afunda, o país perde a condição de competir, porque essa interlocução entre economia e política passa a ser exercida muitas vezes por uma burocracia tóxica que não entende de como funciona a vida, como funciona o mercado. Flávio Rocha já foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte em 2 mandatos. Em 1994, chegou a se pré-candidatar à presidência da República pelo PL. Entretanto, na época, declinou da decisão por conta do apoio de seu partido à candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Professor Vila. A questão é o seguinte, quando se fala do Estado, dessa elite tóxica, expressão usada pelo senhor Rocha, que elite tóxica é essa? São os funcionários do Estado? Queria saber. Que temos de acabar com a história de demonizar a estrutura do Estado, os funcionários que trabalham. A maior parte dos funcionários públicos trabalham. É uma ilusão. No Executivo, eu estou me referindo especificamente ao Executivo. Trabalham e trabalham muito. Então, não vamos cair nessa ideia que é fácil de demonizar o outro. Nós temos problemas seríssimos na estrutura estatal, porque o Estado tem vários braços, né? Os 3 poderes, no caso brasileiro, os bancos e as empresas estatais, etc, etc, etc. Não é tão simples o problema. Por isso que quando falo, vamos privatizar tudo, é uma bobagem, como diria o Rabelais, pantagruélica, porque não entende nada do Brasil, né? A questão que se coloca é... A quem serviu os governos do PT, por exemplo? Essa estrutura tóxica de Estado serviu ao grande capital. Nós devemos levantar as mãos aos céus. Sabe quem nos salvou de vivermos hoje numa Venezuela? Em parte, a Dilma. Se a Dilma em 2014 não fosse candidata à sua própria reeleição, ela fechou a porta ao Lula, o Lula seria eleito em 2014. Vocês imaginam que o Lula teria algum processo de impeachment? Nunca. Vocês imaginam que o Lula, como presidente, teria algum processo na justiça? Nunca. Ele seria reeleito em 22 e caminharíamos para uma grande tragédia. E aí, quem se revoltou foi a sociedade brasileira, não os partidos políticos. Em suma, para concluir, a questão toda que envolve é que
Eu chamei o governo petista de década perdida. Num livro meu bastante conhecido, tem muitas, deve ter 12, né? Então, porque foi um desastre aquilo para o país. Aquilo foi um verdadeiro desastre, tal, desestruturar a máquina de Estado e a estrutura estatal. E para um ponto importante, o PT saiu do governo, mas não saiu do Estado. Essa é a questão central. Vamos pensar analiticamente, não ficar na base do panfleto. Pensar analiticamente. O PT saiu do governo, mas não saiu da estrutura de Estado. O que significa isso? O inchamento da estrutura de Estado feito pelo PT continua lá. Se vocês forem na Petrobras, os principais cargos de direção são os mesmos petistas. Se vocês forem ao Banco do Brasil, idem. Caixa, idem. Se vocês olharem a estrutura do MEC das universidades federais, também os petistas estão lá. É herança maldita. Para retirá-los, isso vai demorar décadas. Mas se tivéssemos um presidente com outro perfil, e não esse, com 2 denúncias de corrupção, que vão correr dia 1 de janeiro. O Temer aguarde, hein? O que aconteceu com o Lula pode acontecer com qualquer um. Todos os brasileiros são iguais perante a lei. Mas se o presidente tivesse feito uma despetização do Estado, poderíamos estar numa outra situação. Porém, insisto, a questão central é que o PT saiu do governo, mas não do Estado. São 2 coisas distintas. Governo é uma coisa, Estado é outra.